Então, eu pedi aos amigos espirituais que estejam aqui presentes conosco hoje, nos abençoando, nos iluminando no estudo da noite. Que possamos hoje entender um pouco mais sobre a nossa doutrina espírita, possamos assimilar os conhecimentos da noite e que possamos levar esse conhecimento para a nossa vida. Hoje, nós teremos idades e a gente vai continuar onde paramos. Nós estávamos na parte 2 do Livro dos Espíritos, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. E dentro dele nós temos o capítulo 1, que é dos espíritos. Dentre os diversos títulos, hoje nós abordaremos o perispírito. Então, antes de começar a falar sobre o perispírito, eu gostaria de trazer uma definição da palavra em si, né? Então, perispírito vem de peri, em redor, espírito, de espírito. Então, seria ao redor do espírito. Então, antes de entrar nas perguntas, eu gostaria de recapitular sobre a introdução. A introdução não foi abordada até então. Nós encaminhamos alguns áudios, alguns podcasts para auxiliar, recomendamos a leitura, mas eu gostaria de hoje trazê-la à tona porque ela tem um trecho bem importante que eu gostaria de citá-lo. E lá no item 6 da introdução, ele vai falar a seguinte frase: há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo aos animais e animado pelos mesmos princípios vital. Segundo, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo, ou seja, quando ele fala alma, ele está falando do espírito. E ele cita o terceiro, que é o laço que prende o espírito ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. E ele vai falar que o laço, ou perispírito, como podemos usar, é o que une o corpo ao espírito. E a gente já pode ter uma pequena assimilação, entendendo que o perispírito ele é um semimaterial, então ele é composto de matéria. Então nós estamos falando da ligação do espírito com o corpo, que também é matéria, através de um perispírito, que também é uma matéria. Então, aqui nós teremos uma representação, né, de mais ou menos como seria, né, onde nós teremos o espírito, o perispírito deste espírito e o corpo que este espírito habita. Então, entrando nas perguntas, nós vamos começar com a pergunta 93, onde Kardec quer entender se existe ou não algo ao entorno do espírito, algo que cerque o espírito. Então ele pergunta: o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendes algum, está envolto numa substância qualquer? Então, como a gente já falou, o espírito, ele está envolto, ele está em torno de um perispírito. Então, sim, existe, e a gente chama de perispírito. E os espíritos não respondem, então, envolve uma substância vaporosa para si, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. E aí Kardec faz uma citação: envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, um envoltório que, por comparação, se chama perispírito e envolve o espírito propriamente dito. Então, o espírito, ele é envolvido por uma matéria, uma semimatéria, como foi dito anteriormente, chamada de perispírito. Então, na questão 94, Kardec vai procurar entender o que é, de onde é que sai essa semimatéria chamada perispírito. Então, os espíritos respondem que ela sai do fluido universal de cada globo. Do fluido universal, então, podemos entender aqui que ela é uma matéria, que ela sai do fluido, e ele faz a questão de frisar que ela sai de cada globo, porque cada perispírito é adaptado para o mundo que se habita.
Então, como a gente estudou anteriormente, cada mundo, ele existe uma composição de matérias. Foi dito anteriormente também que, por exemplo, cada mundo existe sua tabela periódica, os seus elementos, todos derivam da matéria, mas cada um é de uma maneira, cada um é de uma forma. E assim é o perispírito. Para se adaptar a cada mundo, ele é em cada mundo de uma forma. Então ele fala do fluido universal de cada globo. Por quê? Porque o perispírito tem que se adaptar a esse globo. E aí ele frisa. Então essa é a razão de que o perispírito precisa se adaptar ao globo, à Terra, ao planeta, que ele não é idêntico em todos os mundos. Então, para cada mundo, existe um tipo de perispírito. Porque o perispírito precisa se adaptar. Então, passando de um mundo para o outro, a gente precisa trocar esse perispírito, né? Esse envoltório. Aqui a gente pode fazer uma analogia ao nosso ambiente de trabalho, onde, por exemplo, se a gente trabalhasse na obra, a gente usa um certo tipo de roupa, enquanto a gente trabalha no hospital, a gente usa outro tipo de roupa. Então, essa troca é necessária para que a gente se habitue ao meio. Então, aqui a gente pode fazer essa analogia semelhante. Então, conforme a gente vai trocando de mundo, onde existem mundos mais evoluídos, mundos mais primitivos, a gente precisa que nosso perispírito se adapte. E nisso a gente faz uma troca utilizando do fluido universal de cada globo. Então, questão 94, Kardec faz uma nova pergunta, que seria 94A, onde ele pergunta: assim, quando os espíritos abundam mundos superiores, vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Ou seja, aqui eu entendo que mundos mais superiores existe um perispírito mais sutil, e mundos mais primitivos, mundos de provas e expiações, eu entendo que o perispírito seria mais grosseiro. Ele seria mais com uma matéria mais grosseira, mais bruta. Então ele pergunta se espíritos de mundos superiores, onde eles utilizam de um perispírito mais sutil, ao vir para esses mundos mais primitivos, onde o perispírito é algo mais grosseiro, precisa fazer essa troca. E como nós comentamos anteriormente, é necessário que haja essa troca para que o espírito se habitue ao meio que ele está. Então, se ele vai sair de um mundo superior para um mundo mais primitivo, ele tem que fazer essa troca para se adaptar ao meio. E aí, na questão 95, ele pergunta: o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Aqui ele quer saber a forma do perispírito e se a gente consegue perceber o perispírito. E aí os espíritos respondem que sim, ele tem uma forma, e essa forma é conforme a vontade do espírito. Então, conforme o espírito queira que o perispírito se manifeste, ele vai se manifestar. Seja quadrado, triângulo, bolinha, do jeito que for. E isso também é na questão de visível ou não, de palpável ou não. Então, a gente pode perceber o perispírito de um espírito que está, por exemplo, na nossa frente, se esse espírito tiver a vontade que ele se torne visível e palpável. Então, é bem curtinho as perguntas sobre o perispírito, né? Foram só 3, com uma subpergunta. Então, eu trouxe algumas recapitulações sobre o assunto e busquei outras fontes, principalmente em relação a Kardec, né? Que é nosso guia. E eu trouxe aqui um trecho da Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, onde no item Os Milagres, capítulo 14, Os Fluidos, na natureza e a propriedade dos fluidos, formação e propriedades dos perispíritos. E lá ele vai trazer algo bem importante, onde ele fala que o corpo perispírico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Por quê? Porque ambos são matérias, mas ainda são matérias em estados diferentes. Por exemplo, no perispírito, a transformação molecular, o desencadeamento foi diferente e ele conservou algumas propriedades, que seria a imponderabilidade e as qualidades etéreas. E a gente pode também perceber como eles são matérias diferentes, no sentido de que o corpo sofre a decomposição produzida pela morte, ou seja, pelo princípio vital que vai se esvaindo do corpo, daquela matéria.
E enquanto o perispírito não, ele persiste e acompanha o espírito durante a sua trajetória. Então, nesse mesmo item, eu encontrei também o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É a condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. E aqui eu vou fazer uma analogia minha, que quando a gente está falando de um princípio inteligente, a gente está falando de uma inteligência, me veio na hora a questão 71, onde nós estudamos que a inteligência e a matéria são coisas independentes, mas que para a inteligência se manifestar, nós precisamos da matéria. Ou seja, é necessário que o espírito se una à matéria animalizada para que possa expressar sua inteligência. Então, para mim, fica claro que o espírito ele precisa do perispírito para poder manifestar sua inteligência. Porque o espírito em si ele não consegue. Mas ao se unir com uma matéria, seria o perispírito, já consegue manifestar sua inteligência. E é o que eu entendo aqui. E aqui eu trouxe outras citações, como de Kardec, obra póstumas, Manifestações dos Espíritos, onde ele diz, no item 11, o perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como uma caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansivo, irradia para o exterior e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade pode dilatar mais ou menos. O perispírito não se acha confinado no corpo, irradia e forma em torno deste uma espécie de atmosfera fluídica. Então, nesses dois itens aqui, a gente pode perceber também que o perispírito não é algo que molde exatamente o corpo humano ou que tem uma forma quadrada, redonda. Ele é mais uma atmosfera que circunda o corpo do homem, né? E André Luiz traz um pouco mais em questão científica, né? Onde ele vai falar no mecanismo da mediunidade, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 10, Fluxo Mental, onde vai dizer, ao redor de si mesma, a alma encarnada ou desencarnada, a alma ou espírito, né? Está envolvida na própria aura ou túnicas de forças eletromagnéticas, em cuja organização circulam as irradiações que lhes são peculiares. Então aqui ele já vai trazer o perispírito como uma aura ou uma túnica de forças eletromagnéticas. Ele traz uma percepção um pouco diferente. E aí, no mesmo livro, quer dizer, Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, ele vai trazer também todos os seres se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza, nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética, a aura. Circula o pensamento, colorindo com as vibrações e as imagens de que esse constitui, aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa antes de irradiá-los. Aqui ele também traz o mesmo pensamento de uma túnica eletromagnética, um pensamento muito mais científico sobre o perispírito. E aqui eu trouxe alguns resumos, alguns tópicos que eu achei importante durante esse estudo sobre o perispírito. Então, o primeiro, o perispírito é a matéria. Então, ele não é espírito, então ele é uma matéria. A gente também pode entender que ele é um laço que prende o corpo ao espírito. Ele vai ser adquirido pelo espírito conforme o mundo que ele habite. Então, se ele habitar um mundo mais primitivo, esse perispírito vai ser algo mais grosseiro, enquanto em mundos superiores ele é algo mais sutil. Então, o perispírito ele varia conforme a natureza do globo em que aquele espírito se encontra. Ele pode tomar formas, ser visível ou não, palpável ou não, conforme a vontade do espírito. E ele irradia e forma em torno deste uma espécie de atmosférica fluídica. E eu encontrei também que a natureza íntima dele ainda é desconhecida. A gente não compreende muito sobre ele. A gente tem alguns fatos, mas cientificamente assim a gente não tem muito sobre ele assim. A gente tem mais alguns itens. Então, se alguém tiver algum tema, algum comentário, foi bem curtinho as perguntas hoje. Então, se alguém quiser fazer um comentário, alguma sugestão. Posso eu começar, se ninguém quer. Tem duas questões aí que me
chamar a atenção. A primeira é quando há referência de que o espírito pode, pela sua vontade, tomar a forma que desejar. Em primeiro lugar, não vamos confundir a forma de uma forma tão simples quanto o Eduardo falou, né? Uma bolinha ou um quadradinho. Né? Ele sempre vai tomar uma forma que tenha, vamos dizer assim, alguma propriedade similar aos estados que esse espírito já experimentou. Né? Mas essa vontade, a gente tem que entender que para o espírito, por exemplo, tomar a forma de uma encarnação que não foi a última, que foi uma anterior. Para que ele tenha essa vontade, para que ele consiga, através da vontade, realizar isso, isso depende de habilidade, capacidade. Um espírito mais atrasado, ele jamais conseguiria tomar uma forma pela livre vontade dele. Porque a vontade no espírito atrasado, ela é relativa. Por que é colocada a palavra vontade? Porque nós já vimos isso, que a matéria é sutil, né? A matéria etérea. A matéria que está no estado de fluido ou de energia, ela não é manipulada pela mão. A nossa matéria bruta, por exemplo, o plástico, a madeira, o vidro, ele é manuseado aqui na nossa vida física pela mão. Mas no mundo espiritual não é a mão que molda a matéria. Então lá também existe uma cadeira, existe uma mesa, mas ela não é manipulada com a mão. Ela é manipulada com a vontade e o pensamento. Então, para que essa matéria, que é igual ao perispírito, seja moldada, ela precisa que a pessoa tenha essa habilidade. Mesma coisa ocorre com o perispírito. O espírito mais atrasado, ele pode ter a vontade e não conseguir. Segundo, às vezes ele tem a forma que exterioriza o pensamento dele. Então, quando a gente vê na obra de André Luiz a descrição de certos espíritos que se apresentam com a forma similar a um lobo, por que ele se apresenta com essa forma? Porque seu psiquismo de tal forma se atrasou que ele voltou a ter a aparência quase de um animal. Então, ele vai se apresentar assim, com aparência animalesca, porque ele tem no seu psiquismo uma vivência animalesca. Porque os seus pensamentos já estão induzidos a se portar quase como um animal. Então a gente precisa entender que essa vontade ela é uma vontade que ela não é sempre absoluta, ela é relativa ao estado de evolução do espírito. Às vezes não é pela vontade, é simplesmente pelo condicionamento psíquico que ele já tem. Da mesma forma que a gente, quando vê uma pessoa muito brava, a gente diz assim, nossa, o rosto dele se desfigurou. Se desfigurou mesmo. Porque o corpo, a matéria, toma as feições dos sentimentos que estão empregados no nosso pensamento. Da mesma forma, quando a gente vê uma pessoa feliz, a gente diz, viu o passarinho que está tão feliz hoje? A pessoa não falou nada, a gente só viu no rosto dela o ar de felicidade. Então, a matéria tende a se moldar os pensamentos do espírito. Se o espírito tem habilidade de conseguir moldar ela com uma aparência diferente, ela vai ter essa aparência diferente. Não sei se sobre isso alguém quer fazer mais alguma colaboração. Na verdade, isso é um pouco preocupante, né? Se a gente pensar que o nosso perispírito é moldado, então, pelos nossos pensamentos, né? E eu tenho um pensamento um pouco crítico em relação a, por exemplo, uma pessoa que fica sempre procurando alguma doença, algum problema de saúde no corpo. Então, eu acredito, então, que essa pessoa venha assimilar esse problema no perispírito dela. Então, se ela ficar mentalizando que ela tem um problema de saúde, então esse problema de saúde que está no pensamento dela vai se exteriorizar no perispírito dela, então. E com o tempo vai se manifestar no corpo físico. Por isso que o pensamento é a lei. Se você só pensa em doença, se você só pensa que você é doente, esse pensamento ele vai manipulando a tua essência perispirítica. Você vai passando aquele problema da mente para o corpo fluídico. E com o tempo, o corpo fluídico se desarmoniza, as moléculas se desagregam e cria doença no corpo físico. E essa é a origem das doenças. Quando a gente fala assim, fulano ficou doente porque teve baixa imunidade. Fato,
A gente adquire a doença porque baixa a imunidade. Mas por que baixa a imunidade? Porque os pensamentos não são nobres. Porque a mente, que é o espírito, né? A mente é uma propriedade do espírito, é a casa do espírito. Ela se desarmonizou a ponto de desequilibrar o psicossoma, o perispírito. E esse desequilíbrio do nosso corpo fluídico, com o tempo, ele vai acarretar o desequilíbrio do corpo orgânico. A gente imagina a doença caminhando do corpo físico para o espírito. Isso não existe. Toda doença nasce na mente. Pelo que eu entendo também, o perispírito é o primeiro a ser afetado, já que ele é a ligação entre o corpo e o espírito. Então, obviamente, o efeito no corpo vai demorar a se manifestar, justamente porque ele tem que fazer esse caminho entre o espírito, o perispírito e o corpo, né? Então, às vezes o que tu pensa é que, eu tô doente, mas eu não fiz nada. Não fiz nada quando? Num prazo de 1 ano, 2 anos? De repente é algo que está se manifestando dentro de ti, um pensamento, é algo que está profundo ali no teu subconsciente há 2, 3 anos atrás e que você vem remoendo aquilo. E que hoje que ele veio se manifestar no seu corpo, como um problema de saúde. E o análogo também é verdadeiro, né? Se a gente acreditar que eu posso vir a me curar de um problema de saúde emanando pensamentos positivos, como eu vou me curar, eu vou sair dessa, eu quero seguir em frente, fazendo bem principalmente, né? Ocupando a nossa mente com coisas boas, eu acredito que a cura também possa vir a ser produzida, né? Como aquelas pessoas que adquirem câncer, não fazem quimioterapia, radioterapia e do nada adquirem a cura. E as pessoas, os médicos, a nossa medicina fica perplexa, não entendendo de onde veio essa cura, né? Mas essa cura veio do pensamento da pessoa de querer que ela se cure, de querer que ela busque essa salvação, essa saúde no corpo dela. Isso para mim é fantástico, como o pensamento, ele é uma ferramenta extremamente poderosa, né? Eu iria mais longe e diria que o que tu disse é a única forma de cura, quando você cura a mente, porque também tem gente que faz todo o tratamento pela medicina convencional, melhora e volta a ficar doente. Por isso que Jesus Exatamente. disse que vá e não peques mais, porque só existe essa cura. Jesus tinha a capacidade de magnetizar o corpo fluídico e gerar cura no corpo fluídico, às vezes se manifestando imediatamente no corpo físico. Imediatamente o corpo físico se regenerava. Mas, mesmo ele dizia, vai, não peques mais, porque ele sabia que se a pessoa continuasse na mesma onda de pensamento e de vontade, pensamento e vontade, às vezes a gente diz que tem vontade de um monte de coisa. Não, a gente tem desejo de um monte de coisa. Quem tem vontade, amanhã começa a fazer, hoje começa a fazer. Hoje começa a operar a sua mudança. Quando você tem o pensamento no bem e a vontade de ficar melhor todo dia, você obtém a cura. Essa é a única cura que existe. É a autocura. O resto que existe é alguém te induzir a começar a autocura. Quem faz isso? O magnetizador, o psicólogo, o psiquiatra, a palestra espírita, o bom conselho, o amigo, o evangelho, uma boa leitura. Tudo isso pode ser o princípio, mas isso jamais vai te dar cura por si só. A Inara tem uma pergunta ali. Eu vou ler. A Inara perguntou quando desencarnamos, o que acontece com o perispírito? Ele deixa de existir? Pelo que eu já estudei, e eu sou iniciante na doutrina, então eu posso estar errado, ele não deixa de existir, né? Ele acompanha o espírito enquanto o espírito está naquela órbita daquele planeta. Então, conforme, por exemplo, eu vir a descarnar, eu vou continuar com o meu perispírito habitando aqui a ordem, o plano espiritual aqui da Terra, né? Então, eu acredito que não. Pelo que eu entendo, não. Ele não deixa de existir. Ele te acompanha e vai se moldando conforme a tua evolução espiritual. E a gente falou, você vai indo para mundos superiores, ele vai se tornando mais sutil, mas você está sempre acompanhado do perispírito, né? Porque sem o perispírito, eu entendo que o espírito não consegue manifestar a sua inteligência. Então, ele seria algo... Tipo, sem inteligência, eu entendo algo que seria igual a uma pedra. Se alguém tiver alguma complemento. Nós nunca deixamos de ter um perispírito. A gente pode trocar quando ir para outro mundo. Esse é o nosso verdadeiro vaso. Esse é o verdadeiro corpo que a gente vai experimentar sempre. Até o espírito evoluir com o perispírito.
E essa é uma questão que está conectada com o assunto que nós estávamos comentando antes, né? A verdadeira cura. Por que o espírito... Por que muita gente pensa que morreu vai se curar? Não, é uma coisa que não condiz com toda a literatura espírita. Toda a literatura espírita diz que o espírito, quando desencarna, ele continua sofrendo o mesmo mal. Ele tem um problema no pé. O pé está infeccionado. Ele desencarna, o pé continua infeccionado. O pé é do perispírito. Ele tem uma úlcera. O estômago está aberto, com todas as vísceras para fora. Ele desencarna, o perispírito está com todas as vísceras para fora. Porque não há doença no corpo físico se ela não existe no perispírito. Então as pessoas pensam assim, não, eu quando morrer passa. Não passa. Você vai continuar herdeiro dos mesmos problemas, porque você se livrou de um corpo, que é o físico, mas você permanece com o teu verdadeiro corpo, que é o perispírito. Então é por isso que o espírito, mesmo desencarnado, fica cego, fica surdo, fica doente, tem ferimento. André Luiz, a descrição que ele faz em Nosso Lar, do sofrimento dele com o abdômen aberto, que ele foi cirurgiado no último instante de vida. Como é que ele poderia estar com o abdômen aberto se ele já tinha desencarnado? Porque o perispírito ficou com a desarmonia, que a doença se criou na mente pelo mal proceder. Então, procedido errado. Então, por exemplo, se eu chegar a um ponto de mutilar o meu perispírito, de, por exemplo, que nem tu falou, machucar por dentro no sentido do estômago, órgãos ali do abdômen, eu posso vir a encarnar na próxima encarnação, então com problemas nessa região, devido ao meu perispírito estar com problemas nessa região, porque o meu espírito manifestou ou manifesta pensamentos negativos em torno disso. Pode vir a acontecer isso, né? Exatamente. Não vamos pensar que a gente herda os problemas que são originários somente do campo físico. Por exemplo, eu sofro uma amputação, quando eu acordar do outro lado, eu acordo sem aquele membro. Depende. Porque depende da minha vibração, depende do meu pensamento, depende do quanto de culpa eu carrego por aquela amputação. Talvez eu possa desencarnar e ver meu membro restaurado. Como tem descrição dos espíritos, que determinados espíritos desencarnam e automaticamente tomam uma aparência de jovialidade. O corpo fica bonito, como se fosse muito jovem. Por quê? Porque eles estão harmonizados. Só quem estava desarmonizado era a matéria. O perispírito estava lindo, esplendoroso, com vitalidade, como se fosse uma jovem senhora, um jovem senhor. Agora, por que o suicida na primeira e segunda encarnação muitas vezes volta com a mutilação que ele produziu no suicídio? Porque antes de ele cometer o suicídio, ele desarmonizou a mente. Então, ele se tornou alvo do crime que ele mesmo cometeu. Então, quando ele toma, por exemplo, o veneno, na outra encarnação, muitas vezes ele dura muito poucos anos, porque ele vem com todo o corpo físico dilacerado pela má formação, porque o perispírito estava lesionado, desarmonizado, desagregado. Ele não consegue formar um corpo perfeito durante o período de gestação. Aí passa-se o período de gestação, ele desencarna cedo e volta de novo. Volta de novo, muitas vezes desarmonizado. Tanto é que a literatura diz que às vezes são precisos 200 anos ou mais, e 2, 3 encarnações para o espírito suicida voltar ao ponto de partida, ao ponto que ele estava antes de cometer o suicídio. Por isso é o maior crime contra a lei de Deus. Porque ele não vai lesar o corpo, porque a mente se desarranjou a tal sorte que ele é o verdadeiro responsável pelo ato que ele fez. Então ele vai prejudicar também a matéria sutil, o perispírito. Então fica um ponto bem interessante, né? Que a gente deve cuidar desse nosso corpo realmente, né? Esse corpo que a gente carrega para o resto da infinidade, que é o nosso perispírito, que é moldado, conforme a gente estudou, pelo nosso pensamento e vontade, conforme o nosso grau de adiantamento. Que é importante, né? A gente carrega ele pelo resto da infinidade inteira. É bom a gente ter carinho com ele, cuidado, zelo, né? Esse corpo aqui a gente habita agora mais material, ele acaba, né? Obrigado aos amigos espirituais que estiveram aqui presentes, nos auxiliando no nosso estudo da noite. Que possamos ter um resto de semana abençoado e que possamos nos encontrar novamente na próxima quarta-feira. Que assim seja.